Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Go further with the American Express Business Gold Card. Earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels when you book through AmexTravel.com. Whether your destination is a business conference or a client meeting, your purchases will help you earn more points for future trips. Experience more on your travels with Amex Business Gold. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold Card. Built for business by American Express. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou aqui de Franco da Rocha, São Paulo, né? Rapaz, eu tenho várias histórias para contar, várias situações que eu passei. Inclusive, eu nunca tinha nem me dado conta de quantas situações eu já havia presenciado ou tinham chegado até meus ouvidos, né? E ouvindo seu podcast, que é maravilhoso, eu resolvi, né, dizer. Bom, vamos lá. Tem 3 situações que aconteceram aqui na minha casa, né, onde eu moro, que eu enxergo que existe uma conexão, né? Só que elas aconteceram em momentos distintos da vida, né? Em momentos separados assim por anos. E eu vou contar para vocês aqui. E isso vai linkar com uma outra situação que eu quero contar no final. Pois bem, primeira situação, eu lembro que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 10 para 12 anos, não era novo, né? E eu estava aqui sentado na entrada imagina que a minha casa ela é num nível mais baixo que a rua, né? Então tem um portão lá, tem a escada, vem um corredor, né? Neste corredor ela tem até um cômodo, tem um corredor, que inclusive era o meu quarto. Terminando este corredor, vem vem a entrada da cozinha. E essa entrada da cozinha ela é um degrauzinho mais alto que o quintal. Pois bem, eu me lembro de um dia, uma noite, era um começo de noite, eu estava sentado ali, tava calor, né, sabe, com início de década de 90, você não tinha celular, não tinha nada, eu tava sentado ali, brincando com alguma coisa, não sei, e eu me recordo que eu senti a presença de algo, né, nisso que eu senti essa presença de algo, eu levantei minha vista e olhei em direção ao corredor, que é o corredor que vinha, né, da direção lá da rua. E eu me lembro que de relance, foi uma coisa assim muito rápida, eu vi uma coisa branca, né? Como se fosse uma luz branca. Eu lembro assim, que era uma luz forte, como posso dizer, ela tinha intensidade, mas ela não tinha um brilho de uma lanterna, mas era algo bem condensado ali. Só que foi muito rápido, foi o tempo de eu ver, dei aquele susto, né? Eu lembro que gelei na hora e aquilo sumiu. Né? Eu lembro que eu corri para dentro de casa e abracei minha mãe e falei que tinha visto. Aí a minha mãe é muito católica, é seu anjinho da guarda, reza para ele e tal. Enfim, aconteceu. Aí eu me recordo que passou-se um bom tempo, tal. Era um fim de semana, estava na minha casa mesmo, né? Estávamos na sala, né? E a sala tem uma porta que dava para um quintal, né? E dava para você olhar tudo ali fora, tinha uma janelinha da porta, aquelas portas de madeira com uma janelinha. E eu estava sentado lá e estavam 2 namorados de 2 irmãs minhas, né? Um acho que era até casado na época e o outro não. Eu me recordo que daí, de repente, um desses 2 rapazes, ele olhou para fora. Aí ele olhou pra fora, né, e virou pro meu outro namorado, outro cunhado, no caso, e falou: "Você viu isso?" Aí ele, né, não vi. Aí ficou aquela coisa, olhou pra todo mundo, aí ele falou: "Eu vou abrir aqui."
Aí ele pegou, abriu a porta, saiu, né? E olhando para cima, olhando na direção do beiral da casa. Mas a gente não entendeu nada, tal. Aí saiu meu outro cunhado, olhou. Aí quando eles voltaram, ele perguntou: o que foi, fulano? Eu falei: não, eu tava sentado aqui, olhei, eu vi uma coisa branca passar. Ele passou aqui da frente, passou aqui em cima do beiral e foi para trás. Só que na hora que eu saí aqui não vi mais nada, né? Ou seja, semelhante a uma coisa branca também. Aí eu contando essa história aqui para uma das minhas irmãs, né? O apelido dela é Nega até, né? E eu falei: nossa, Nega, aconteceu isso, tal, não sei o quê. E ela me contou que ela, na infância dela, aqui nesta mesma casa, ela tinha visto algo, também uma luz branca. Só que o dela foi muito mais intenso, porque ela morria de medo de dormir à noite. Ela nem sabe explicar o porquê que ela tinha tanto medo, né? Tanto que ela até pedia pra minha mãe ficar segurando a mão dela. Então assim, ela era relativamente pequena. E no quarto tinha uma beliche, então dormia ela na parte de cima e a minha outra irmã, Vera, que também eu acho que é uma peça importante dessa história, na parte de baixo da beliche. E essa minha irmã Nega, ela morria de medo, ela não sabia o porquê. Ela disse que tinha medo de adormecer, acontecer algo. Ela ficava, sabe, ela morria de medo na verdade, de fechar o olho e ver algo, né, o que ela falava. Aí, pois bem, disse que um dos fatos que ela me narrou foi o quê? Um dia ela estava lá nessa agonia, nessa coisa, mas conseguiu dormir. Quando de repente ela simplesmente acordou, ela disse que tinha uma luz em cima dela, né? Entre ela, né, e o teto, disse que tinha uma luz. É como se essa luz estivesse olhando para ela. Disse que ela ficou morrendo de medo, disse que ela se arrepiou, ficou com pavor. Ela não gritou na hora porque tinha medo, né, do que minha mãe pudesse reclamar, gritar. Minha mãe sempre foi muito brava, ainda falar que ela tá inventando, né? Enfim, ela pegou e só cobriu o rosto. Mas ela disse que ela, mesmo com o rosto coberto, com a coberta, ela conseguia visualizar que essa luz ficava do quarto, indo de um lado pro outro, um lado pro outro, né? Tanto que nesse dia ela ficou nessa agonia, tudo, e não sabe como ela conseguiu pegar no sono. Mas diz que essa situação se repetiu várias vezes, tanto que ela até diz que ela chorava muito, e ela até descobriu que quando acontecia isso, que ela chorava muito, ela ficava exausta, ela dormia mais fácil. Então quase todas as noites ela se lembrava dessa situação e essa agonia, ela acabava chorando e chorava até adormecer. Pois bem, essa situação, né, eu falei que no quarto tinha uma outra irmã minha, a irmã Vera. Eu acredito que a gente está conversando aqui, a gente chegou à conclusão de que talvez essa minha irmã Vera ela fosse um catalisador dessas coisas. Por quê? Mais pra frente, essa minha irmã Vera, ela casou-se, né? Foi morar numa casa em Diadema, e essa casa ela era mega mal assombrada, né? Tanto que ela adorava me levar para lá, e eu achando que era porque ela gostava da minha presença, mas na verdade ela tinha medo de ficar sozinha. Na época que meu cunhado ia trabalhar, ela não tinha filhos, né, até então. E a gente presenciou muitas coisas nessa casa, mas muitas coisas mesmo, né? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente escutava, tinha uma garagem, né, com portão de grade. Aí tinha esse portão dessa garagem, quando você passava tinha uma caixinha de gordura, né, que fala com a tampa, que ela é até meio desnivelada, você pisava, ela fazia um barulho. Você andava alguns passos da garagem, aí tinha um corredor, e nesse corredor tinha uma porta de ferro que separava daí a garagem desse corredor que dava acesso para a casa. Pois bem, por diversas vezes a gente estava na sala, que tem uma janela que dá para esse corredor, e a gente escutava o portão de grade abrir, a gente escutava o barulho, né, fazer um toque-toque, pisando nessa tampinha, a gente escutava essa porta do corredor, que dá, né, entre a garagem e o corredor, fazer o barulho de abrir, a gente olhava na janela e não entrava ninguém. E é uma casa que o corredor coberto, não teria como, né, alguém pular, entrou. Então, sabe, isso eu presenciei várias vezes. Aconteceu comigo várias vezes também de dormir de um lado do sofá e acordar do outro. E nesse mesmo sofá ainda tinha uma cortina, que era o sofá, era bem na frente dessa janela que dava pro corredor. A minha irmã fechava essa cortina, travava com o sofá, eu dormia, a cortina amanhecia aberta. Algumas vezes eu estava do mesmo lado, algumas vezes eu estava do outro lado. Eu me lembrei de acordar do outro lado, minha irmã perguntar por que eu mudei. Eu falei, eu não sei, não fui eu. E essa cortina sempre abria. Tanto que essa cortina, ela já chegou a abrir sozinha na frente da minha irmã, né? Outra situação que aconteceu lá também, uma vez minha irmã fez tinha uma caixinha de pudim, massa de preparo de pudim. Isso, ela fez 4 forminhas pequenininhas de pudim.
E a gente pegou e tava eu, ela e meu cunhado. Cada um pegou um e fomos pra sala e deixou na cozinha, né? Eu não me recordo se esse pote de pudim tinha ficado na geladeira ou em cima da pia, mas, né, sei que sobrou um. Fomos pra lá, pra sala, e meu cunhado falou, vamos jogar uma partida de dominó? Quem ganhar, volta aqui e pega esse último pote pra comer. A gente, beleza. Foi esse prazo aí de 5 minutos, tal, e cada gente comeu, jogou a partida, não me recordo quem ganhou. Voltamos os 3 pra cozinha, cada um com seu potinho vazio, e o vencedor ia pegar o pote. Quando chegamos lá, o potinho que sobrou estava em cima da pia, ele estava metade comido e com uma colherzinha em cima, né? E a colherzinha ficava dentro das colheres, ficava dentro de uma gaveta na pia que fazia um barulhão enorme. Era bem uma gaveta bem ruim. E chegamos lá, tava metade do pudim comido. Meu cunhado até brincou, foi eu que vim aqui, porque ele viu que a gente ficou assustado. Aí na hora eu até falei, não, estávamos os 3 juntos lá, não tinha como ter sido você, né? E várias outras situações, teve uma vez que eu estava no quarto, né, no quarto de hóspedes aí dessa casa da minha irmã, que é encarpetado. Tinha acabado de deitar na cama e eu escutei que alguém entrou no quarto, né, senti o passo, abri o olho, não vi ninguém, mas mesmo com o olho aberto eu senti que os passos vieram e pararam do lado da minha cama. Eu senti aquela pressão, parecia que o ar tinha ficado preso ali. Eu me recordo que eu só tampei minha cabeça, fiquei ali quieto e aqueles passos saíram e não voltou mais. Então, assim, são muitas situações que aconteceram, né, nessa casa. São inúmeras. Meus sobrinhos, depois tiveram os meus sobrinhos que foram nascendo. A minha sobrinha Carol, que é a mais velha, a minha irmã chegou a ver um vulto preto olhando para minha sobrinha, assim, do berço, né? Já aconteceu também de uma vez ela deixar minha sobrinha no berço, foi fazer os afazeres dela ali na sala, rapidinho, quando voltou, minha sobrinha não estava mais no berço, estava na cama, uma cama de solteiro que tem nesse mesmo quarto. Então são várias situações que aconteceram. E por que eu acho que talvez isso tenha ligação até com o que acontecia antes? Porque essa minha irmã, a gente chegou à conclusão, parece que as coisas aconteciam com ela. Ela chegou a se mudar dessa casa, né? Essa casa ficou alugada, era do meu cunhado, ele conseguiu comprar outra, construiu outra. Essa casa antiga ficou alugada, quem morou lá nunca reclamou de nada, e na casa nova, a minha irmã também via coisas, né? A minha irmã, infelizmente, essa minha irmã Vera, ela é falecida, né? Ela faleceu, pegou Covid em plena pandemia, né? E faleceu. Mas antes de falecer, a gente conversando com ela tudo, né? Perguntando, e aí, Vera, melhorou a situação lá? Você não, né, parou de ver as coisas? Ela, vixe, até parece. Então ela ainda via as coisas. E minha irmã, ela detestava ir para o quarto dela, que ficava na parte de cima do sobrado. Ela só ficava na parte de baixo. Ela chegava à noite a dormir sentada na mesa, porque ela não gostava de ir. Ela não gostava de ficar, ela não gostava de tomar banho no quarto dela. Tem uma hidro que meu cunhado tinha colocado, ela nunca usou. Então, assim, a gente acredita que seja lá o que for, ela era meio que um catalisador e as coisas perseguiam ela e ela se foi, né? Hoje eu sei que essa minha irmã Vera está bem, porque eu já sonhei com ela e no sonho ela me abraçou e dizia que estava bem, cercada de muitas pessoas. Mas foram várias situações. Mas, para não ficar muito longo, tem outras situações que aconteceram que a gente deixa para um próximo relato. Zocas, é um grande prazer, espero que todos tenham gostado, hein? Um abraço. Você tem uma nova mensagem. Eu tinha 3 anos, a minha 2 irmãs, uma tinha 2 e a outra era bebê. Eu ia fazer 4, na verdade, né? E a gente foi para um colégio de internato de freiras irmãs carmelitas, em Paranavaí, distrito de Graciosa. E eu fiquei lá com a minha irmã durante 8 anos. A gente passava férias na casa do meu avô, umas 2 vezes, às vezes uma vez só, quando dava para passar, porque minha mãe deixou a gente lá porque ela não tinha condição de criar 3 meninas, né? 3 crianças pequenas. E assim, eu tenho algumas recordações e algumas simplesmente não consigo lembrar. Uhum. Mas eu me lembro, por exemplo, da igreja que a gente fazia procissão, enfeitava as ruas. E quando eu tinha 7 anos,
A minha irmãzinha mais nova, ela veio a falecer. E ela era bem diferente da gente. Eu e minha irmã, a gente é morena, tem cabelo preto, uma tem cabelo cacheado e a outra tem cabelo escorrido. E a minha irmãzinha que faleceu, ela era loirinha, de cabelo cacheadinho. E assim, às vezes eu tento lembrar coisas dela, mas assim, uma coisa que não consigo. E a minha irmã do meio, que é do meio, né? Ela sempre fala para mim, Edi, eu estudava lá, né? A escola ficava dentro do colégio, né? A gente saía só para ir na igreja mesmo, na missa, e quando eu ia passar férias com a minha mãe. E a minha irmã sempre falava que eu sentava no degrau da escola, que ficava dentro do colégio, e ficava conversando com a minha irmã que tinha falecido. E ela falava assim, com quem você está falando? Eu falava com a Edmê, que a minha irmãzinha que faleceu chamava Edmê. Você não tá vendo? Ela tá ali, ó, ela tá conversando com a gente. E eu não consigo resgatar essa memória, sabe? De ter visto essa cena, de conversando com ela, eu não consigo resgatar essa memória. Às vezes eu fico até frustrada de não lembrar dela. Como e quando ela morreu? Ela morreu, ela tinha bronquite asmática. Ela teve uma crise, não conseguiram levar ela até o hospital mais próximo e ela veio a falecer dessa crise que ela teve. E eu me recordo, que eu fiquei 1 ano sem ver minha mãe. Eu acho que minha mãe, ela ficou bem abalada e eu fiquei 1 ano sem ver minha mãe nessa época. E foi assim uma perda bem grande, porque essa minha irmãzinha, isso eu consigo me lembrar, ela era assim muito boazinha. A minha mãe, toda vez que ela ia lá, ela deixava sempre, ela ia 2 vezes por ano, ela sempre deixava uma caixa de doces pra gente, para as irmãs do colégio distribuir pra gente no decorrer do ano, assim, né? Só que a minha irmãzinha, quando pegava os doces, ela distribuía para todo mundo. E nem sempre dava para dar para todo mundo. E aí, às vezes, a gente tinha que dar o da gente, repartir o da gente com os outros, né? E muitas vezes ela não comia nada, porque ela dava para todo mundo. Ela queria dar para todo mundo, dividir o que ela tinha. E isso eu me recordo bem, que ela era, assim, uma pessoa bem... Era muito boa, muito. Tinha um coraçãozinho muito bom. E... aí ela veio falecer, né? Não consigo lembrar desses momentos. Eu tinha 7 anos. Eu até comentei com a minha filha que eu achava que eu tinha que lembrar, porque eu não era nem tão criança assim. Com 7 anos a gente lembra de muita coisa, mas eu não consigo lembrar exatamente dessas cenas assim com ela. Minha mãe tem foto dela, né? Inclusive falecida. E, enfim, foi uma perda assim bem dolorosa, que eu acho que eu resolvi pagar da minha memória. Mas depois disso, dessa minha irmã contando para mim, que eu sempre conversava com ela, que eu sentava no degrau da escola e ficava falando com ela, assuntos de criança, né? E aí eu fiquei lá nesse colégio mais algum tempo. Eu saí de lá, eu ia fazer 9 anos. Eu saí em 1970 e a minha irmãzinha foi enterrada no cemitério do lado desse colégio. E depois de 45 anos depois que eu fui voltar lá e foi no túmulo dela, e eu lembro que eu fui com meu irmão, que é do 2º casamento da minha mãe, e ele quis ir lá e a gente foi. E assim, foi um misto de emoção, de coisa boa, de coisa triste. Fomos até o colégio que a gente estudou, ficou internada. Algumas coisas me veio na memória. E no túmulo da minha irmã, de uma certa forma, estava cuidado. E meu irmão parou para perguntar alguma coisa e a pessoa falou: vocês vão visitar o cemitério do Anjinho.
Então a gente percebe que tem pessoas que vão lá para visitar o túmulo dela, porque vendo a foto dela, assim, ela parece realmente que ela é um anjo. E o meu irmão, depois que foi dessa vez, uma vez, agora ele vai, todo ano ele vai lá, porque ele tem essa convicção de que ela protege ele, sabe? Tudo que ele vai fazer, ele pede oração para ela, para ajudar, e todo ano ele vai lá, todo ano agora. Ele vai lá no túmulo, cuidar do túmulo, ele pinta o túmulo, e sempre que ele vai lá, alguém acendeu uma vela para ela. Ele pôs até uma bonequinha para ela, porque ela morreu com 4 anos, ela parece um anjo, um anjinho perfeito, assim, sabe? E hoje a gente tem... eu tenho certeza que minha mãe sofreu muito quando ela faleceu. Eu tenho certeza disso, porque... Imagina perder uma filha, né, com 4 aninhos, assim. E o túmulo dela sempre foi cuidado. Quando tinha o colégio lá ainda, porque as irmãs saíram de lá, as irmãs cuidavam. Fizeram até a lápide dela, tudo. Não foi nem minha mãe que fez, foi as irmãs que fizeram. E eu gostaria de ter mais lembranças dela quando a gente vivia junto, né? Mas assim, não consigo lembrar. Mas eu tenho certeza, assim, que pelo que a gente vai... meu irmão falou que esse ano agora a gente vai dar um jeitinho de ir todo mundo. E quando ele vai pra lá, ele vai de moto, porque é mais fácil pra ele, né? Mas Você lembra que você tinha me falado uma vez que... Você lembra quando eu brincava com ela e que ela pediu pra você entender que ela tinha falecido? Sim. Ela sempre falava, às vezes, até uma vez eu sonhei com ela, uma vez só, foi num sonho só, que ela falou pra mim, não, eu não faço mais parte desse mundo. Acho que foi essa frase que ela usou. Que ela tava bem, que tava tudo certo, que era pra gente ficar de boa, que não precisava se preocupar, mas... Lembrando dessa questão sobre esse sonho e a minha irmã falava que eu conversava com ela sobre isso, assim. E a minha irmã sempre falava pra mim, Edi, eu lembro da minha irmã falando, mas você tá conversando com ela, mas ela não tá mais aqui. E eu sempre falava, não, mas você não tá vendo ela lá? E ela tava... Eu acho que ela tá entre nós ainda. Acho que ela caminha entre nós aqui, cuidando de cada um de nós. Eu vou até contar uma história. Minha cunhada tem 40 anos, foi tirar a carta de moto, escondido do marido, que é meu irmão, e ela falou que ela estava super nervosa, e a hora que ela subiu na moto para fazer a prova, ela pediu para Edmê, falou, Edmê, eu sei que você vai me ajudar, me dá uma força aí, vai. E ela falou desse jeito. E ela subiu na moto, foi e passou na prova. E ela falou que tem certeza que estava sendo guiada por ela. É uma coisa assim... É um espírito de luz, eu acho que ela é um espírito de luz. Eu acho que ela cuida de toda a família, de um certo modo ela cuida de todos nós aqui. Realmente, quem vai lá acender vela para ela e fala que ela é um anjo que tá lá cuidando de cada um de nós. With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Quero agradecer imensamente aos participantes do programa de hoje. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com o cabelo em pé e olha que não é qualquer ventania que faz isso, hein? Ó, e também tem o seguinte, eu convido você a participar e interagir aqui no aplicativo do Spotify. Eu quero saber qual o relato que você achou mais sinistro essa semana. Então aí embaixo tem uma caixinha que você pode escrever o que você achou e também pode votar qual relato foi o mais sinistro essa semana. E também, se não for pedir muito, 5 estrelinhas aí pra espalhar a voz do Além pra mais pessoas. Vai, dá essa força aí. Também não posso deixar de lembrar você que caso você tenha alguma história dessas, assim, que nem essas que nossos ouvintes contaram pra gente hoje, não deixe de compartilhar. É só você mandar um oi lá no WhatsApp pelo número +1 647 830 0422. Você sabe, né? A Secretaria Eletrônica tá faminta de relatos, né? Então não deixe de contar. Manda um oi pra mim lá que eu te explico exatamente como é que a gente faz pra gravar, beleza? E pra você também que deseja mais, não tá satisfeito, quer mais histórias que nem essa, quer desbravar ainda mais o desconhecido, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Lá trocamos ideias pessoais, né? E eu também adiciono, de vez em quando, eu boto lá alguns relatos exclusivos que não vão ao ar. Pois é exclusivíssimo. Então, se você quer conversar com gente que gosta desse assunto, né? Que tem muita história bizarra pra contar, entra lá no nosso Apoia-se pelo site, você já sabe, www.apoia.se/Relatos do Além, né? Tudo junto. A sua contribuição ajuda muito a manter o nosso programa e também te dá acesso a esse mundo cheio de mistérios e assombrações. Pois é, então é isso. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar te esperando do outro lado da linha.